E mais uma vez, a Garcia e a NTT vão para cima da Suzantur Nova Itapemirim para tomar de qualquer maneira as linhas que a empresa arrendou da antiga Itapemirim. Segundo matéria do portal Diário do Transporte, a ANTT, responsável pelo gerenciamento de ônibus interestaduais, voltou a questionar na Justiça o ritmo de arrendamento de linhas para a Suzantur, proprietária da Aviação Nova Itapemirim. A Aviação Garcia, por sua vez, acusa a Nova Itapemirim Suzantur de não enviar as informações ao Monitrip, Sistema de Monitoramento do Transporte Interestadual e Internacional de Passageiros, e argumenta que, sem esta implantação, a operação pode ser considerada, abre aspas, clandestina, fecha aspas. Diante disso, entendendo que a transportadora turística Suzano Limitada descumpre de forma contumaz a resolução ANTT número 4.499/2014, é tratada pela SUFIS/ANTT de forma equivalente às prestadoras de serviço clandestino, diz a petição que a Garcia fez, relatada pelo juiz João de Oliveira Rodrigues Filho, da Primeira Vara de Falências e Recuperações Judiciais do TJSP, Tribunal de Justiça de São Paulo. A Suzantur alega que tem o Monitrip e que não há sentido neste pedido feito pela Companhia do Sul do país. Em uma consulta no sistema da NTT, surge o registro de Monitrip como serviço regular pela transportadora turística Suzano, que é a razão social da Suzantur. Diante dos novos questionamentos, o magistrado intimou a Suzantur a se manifestar em 10 dias. O despacho foi publicado nesta terça-feira, 12 de dezembro, e é trazido de forma exclusiva pelo Diário do Transporte. A NTT argumentou que, até o dia 10/10, a arrendatária começou a operar 29 linhas base, desconsiderados os serviços diferenciados, permanecendo paralisadas 96 linhas base, desconsiderando os serviços diferenciados, anteriormente operadas pelas empresas falidas Itapemirim e Caiçara. O dado apresentado pela NTT no processo está defasado. Atualmente, a Nova Itapemirim opera 38 linhas e diz que está colocando mais de 60 ônibus 0 km em serviço, dos quais 40 de 2 andares com categoria leito-cama estão prontos e 20 de 1 andar com bagageiros mais amplos estão em produção. A liberação das linhas solicitadas depende da própria ANTT. Em diversas ocasiões, a Nova Itapemirim Suzantur chegou a anunciar datas de retomadas de serviço, mas teve de adiar, diante do tempo que a NTT está demorando para liberar quadros tarifários. Já a Garcia, na contestação sobre o Monitrip, chega a fazer uma relação de linhas que quer operar também na forma de arrendamento. Ao final, requereu seja determinada a administradora judicial que firme contrato de arrendamento emergencial com a Garcia para operação de 4 linhas interestaduais, quais sejam Rio de Janeiro-Curitiba, Jundiaí-Curitiba, São Paulo-Rio de Janeiro, via São Caetano do Sul, São Paulo-Rio de Janeiro via Duque de Caxias. Para estas operações, a Garcia voltou a oferecer pagamento mensal de 1,65% da receita líquida da venda de passagens, mantendo-se o mesmo prazo e condições já deferidas para a transportadora turística Suzano. Ainda que seja determinado à NTT que autorize e promova a expedição de licença operacional para a Garcia operar o serviço de trip referente às linhas interestaduais Rio de Janeiro-Curitiba, Jundiaí-Curitiba, São Paulo-Rio de Janeiro via São Caetano e São Paulo-Rio de Janeiro via Duque de Caxias. A Justiça só vai decidir depois de analisar as respostas que a Suzantur foi intimada a dar no processo.
Como mostrou o Portal Diário do Transporte, tanto a Aviação Garcia como a ANTT sempre se mostraram contrárias ao arrendamento das linhas para a Suzantur, que eram operadas pelas falidas Itapemirim e Caiçara, que constituiu a nova Itapemirim para os serviços. O grupo Itapemirim, que engloba as viações Itapemirim e Caiçara, teve falência decretada em 21 de setembro do ano passado. Na mesma decisão da falência, a Justiça atendeu o pedido da Suzantur para operar as linhas por meio de arrendamento por 2 anos, em troca de pagar 1,5% da receita líquida com venda de passagens com a garantia de um valor mínimo de R$200 mil por mês, a serem encaminhados para a massa falida e assim conseguir recursos para os credores. A Aviação Garcia do Paraná também se interessou pelas linhas e ofereceu 1,65% de repasse, mas sem a garantia do valor mínimo. A Justiça entendeu que, por causa da garantia, a proposta da Suzantur foi mais vantajosa para os credores. Já a NTT se mostrou contra o arrendamento por alegar que linhas de ônibus não podem ser consideradas patrimônio de empresa, e sim são do Estado, assim não poderiam ser arrendadas. A Justiça entendeu que as linhas podem ser arrendadas uma vez que, para os credores, é uma forma de garantir recursos e que, para os passageiros, é bom pela ampliação da concorrência e das opções do setor rodoviário. Ainda aguardamos o posicionamento da Suzantur, mas a única coisa que eu posso dizer de todas as intervenções que a NTT e Viação Garcia fizeram para tentar tomar as linhas arrendadas para a Suzantur, sem dúvida nenhuma, esta é a mais contraditória de todas. Vamos aguardar e mais informações nós trazemos aqui no nosso plantão do Jornal do Canal.